qualidade de projetos, eu vou entrar na resposta anterior. A gente precisa ter maior acompanhamento, a gente precisa sempre se criticar, ver se o que eu estou gerando de resultado é a melhor solução para o meu cliente. Então, a solução para cada um desses pilares seria, igual eu falei, acompanhamento da gerência de projetos, caso seja necessário, acompanhamento da diretoria, bem rígida da execução, para a gente sempre ter a melhor satisfação. Melhoria da estrutura de gestão. 2014 foi quando dividiu, né, o cargo, gerente de projeto, gerente de negócios. Eu acho que a gente pode trabalhar um problema da melhoria da estrutura de gestão, eu não consigo ver. Eu acho que a melhor coisa que fez foi essa separação, cargo de gerente de projeto, gerente de negócio. Um problema talvez não venha a ser atrelado ao cargo, mas eu acho que é da pessoa, questão de rotina, muita coisa que a gente faz na faculdade. E o problema seria, e a solução seria o maior acompanhamento no sentido de estabelecer uma rotina. E acho que isso a gente tem muito bem feito. A gente tem muito assim. Isso vai do gerente de projeto, claro, mas eu não vejo problema atual nisso na UFCG. Mas PSP bem estruturado, como eu achei bem tranquilo, formação de líderes capacitados. Esse é um ponto, eu acho que o PSP ele valida muita coisa, valida conhecimento, como você se desenvolve situações, mas a liderança em si não é tão avaliada no PSP. Então isso é algo que a gente pode resolver. A solução não acho que seja reformulação do PSP, que é um processo muito bom, mas pode ser capacitação. O Rafael estava falando de um curso para gerente de projeto, nesse sentido, né, de liderança, nesse assunto. Então eu acho que uma solução pode ser isso, a capacitação e liderança para esses gerentes de projeto. Mas quando a gente pensa no processo em si, né, que leva você a ser gerente de projetos, ele não trata disso, mas eu não vejo ele como problema, até porque ele capacita em coisas que o gerente de projeto realmente precisa ser. E liderança vai de cada um. Beleza, pessoal? Passaremos agora as perguntas. Quem tem perguntas? Vocês podem abaixar a mão. Diretoria. Segunda fileira, vou baixar a mão. Danilo. Terceira fileira, vou baixar a mão. Quarta fileira. Saliva. Carol, parabéns pela apresentação. Durante a sua batida, assim, reforçou bastante a importância do IC e que ele deve ser cuidado com muito carinho para você. A gente sabe que o que subsidia o IC é a qualidade da negociação, e nessa proposta também fala que é melhorar o processo de negociação. Porém, eu vejo que o IC é muito impactado por coisas que não estão necessariamente atreladas ao processo de negociação. Então, baseado nesse ponto, eu queria que você fizesse para mim, me respondesse se você acha que o funil de vendas da UCJ é coerente, ou seja, se as metas se suportam consistentemente, e se não, qual que é o ponto mais crítico do funil que a gente tem que focar para melhorar o fechamento de projetos. Tá. Você quer que foque no funil ou outros problemas? Tá, a gente vai responder. Ok, eu não acho que as metas sejam bem estabelecidas, porque a nossa eficiência, por exemplo, nunca é batida. Acho que a gente precisa trabalhar nisso. E para isso a gente tem que ir desde lá de cima para a chegada de cliente. A gente precisa alavancar a nossa chegada, a gente precisa que a chegada não só seja alavancada, como seja mais conforme. Eu acho que o que falaram ontem aqui nessa batina vai ajudar bastante e a gente precisa disso. A gente precisa que a nossa chegada seja mais conforme para a gente conseguir converter e fechar mais projetos. Você acha que o foco tem que ser em chegada? Eu acho, na verdade, que se a chegada está sendo bem trabalhada pelo marketing, cabe ao projeto atuar na parte de conversão.
Então é por isso que quando eu falei aquela questão de tempo de atendimento, eu acho que isso impacta bastante. Então eu acho que a gente precisa que o nosso tempo de atendimento seja sempre menor. Eu acho que a gente, com gente da negociação, a gente vai ter isso muito melhor para a gente conseguir converter mais os clientes, pensando em clientes confortáveis. É só o tempo de atendimento que impacta. Carol, em retiro de diretoria, chegou-se à conclusão de que poderíamos fazer mais uso de metodologias na célula de projetos. Em relação à negociação, a gente tem o sprint sério. Eu queria que você me falasse quais são as etapas que fazem parte do sprint e se ele é aplicável ao CJ ou não e por quê. Tá, não vou saber falar muito bem. Eu acho que, na verdade, a gente já tratou disso, já trouxe para outras sabatinas. Não sei até que ponto seria. Eu acho que ele seria bem aplicável sim no CJ. Eu acho que a gente precisa trabalhar com ele, mas eu não sei falar muito bem como para poder te descrever e tal. Camila. Carol, parabéns pela proposta. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Eu vi que na hora que você respondeu a pergunta da diretoria a respeito dos portfólios, né? Falou que a gente precisa não cortar a nossa carta de serviços, mas focar em qualidade e tudo mais. E dado que a gente tem portfólios, igual você falou, que a gente não executa com frequência, né? Como RH, estratégia, eu queria que você me apontasse um serviço falho em cada portfólio e o que a gente deve fazer para melhorar esse serviço. Tá. Marketing, análise público-alvo. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar cada vez menos com questionário. Na sala de projetos a gente está pensando em banco de dados e procurar empresas que façam isso. Eu acho que isso é um ponto. EVE. Eu acho que o EVE é impactado no cálculo de demanda, a gente precisa ter cálculos de demanda mais efetivos. Eu acho que o ponto de solução pode ser usar ponto de equilíbrio, que eu acho que é bastante interessante e resolve. Finanças 1. Eu acho que a gente precisa sair um pouco do padrão daquela planilha e resolver o problema do cliente. A gente sempre usa a mesma planilha, a gente não sabe até que ponto Acho que ela vai ser não resolve o problema. Eu acho que ela é boa, mas eu acho que tem clientes e clientes. RH, não sei falar muito bem, eu acho que eu penso muito plano de cargos e salários, porque desde que eu entrei eu só vi um, que foi o quarto salário. A gente precisa ver se é o nosso plano de cargos e salários que a gente aprende é o melhor, como calcular. Um dos indicadores mais importantes da empresa é o ICD horas vendidas. Para seu cálculo, ele depende de um indicador-chave da célula de RH. Eu só queria que você avaliasse como que é o cálculo desse indicador da célula de RH e como que ele afeta o IC de projetos. Eu não sei se é o que você está falando, mas eu pensei na seleção de pessoas do programa trainee, não vou saber falar qual é o nome. Detenção de membros. Impacta por causa do nosso meio do ano, no final do nosso ano, né? A gente tem uma quantidade de trainees para entrar e a gente precisa alocar eles, porque um tempo depois eles viram consultor e eles vão passar a contar como hora disponível e hora vendida. Então acho que o impacto seria nesse, porque a gente tem que ter o maior esforço da equipe de negociação para fechar projetos. Às vezes nem sempre isso é possível e a gente acaba ficando com uma grande desalocação, impactando o IC negativamente. Isabela. Carol, parabéns pela apresentação. O consultor de marketing norte-americano Philip Kotler diz que conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que manter um atual. Tendo isso em vista, eu gostaria que você apontasse quais as atuais práticas de fidelização de clientes, os resultados de retenção de clientes pelo desdobramento das ações de projetos, e quais ações podem ser feitas em conjunto entre as células de marketing e projetos além das atuais. Ação é retenção de membros, né? Eu acho que a gente tenta manter o maior contato com o cliente pelo GRC e também sempre que a gente tem aí uma entrega final, tentar vender um outro projeto. Quando a gente passou a vender solução, eu acredito que a gente reduziu um pouco a retenção, porque antes a gente vendia esse marketing EVE casado, né? Vendia o marketing para depois vender o EVE, e isso soma um pouco em solução, porque hoje a gente já chega lá, faz o diagnóstico e já planeja a solução inteira do cliente. Então acho que a gente perde um pouco na retenção nesse sentido. A gente ainda vende marketing EVE, a gente ainda pode conseguir conquistar, fazer essa retenção, mas quando a gente começa a trabalhar com soluções, a gente já resolve de uma vez todo o problema do cliente, não deixando espaço para um outro. Qual foi a outra pergunta? Quais são as ações que podem ser feitas em conjunto entre a sala de marketing e o projeto além das atuais? Tá. Eu acho que a gente... maior contato com o cliente, assim, mas
tentar mostrar o que o CJ tem a mais para gerar. Bruno, Diferente. eu preciso você falar um pouco mais alto, tá? Que o pessoal tá falando. Não, Tá bom. Carol, parabéns pela sua candidatura. Candidata, há quase 2 anos na UCJ e no MED, você já entende que vários problemas de gestão se relacionam à gestão de conhecimento e capacidade de inovar no MEJ. Muitas iniciativas e pontos de melhoria sugeridos pelos candidatos a uma diretoria de MEJ já foi alvo de atenção e tentativa em gestões passadas. Portanto, eu gostaria que você avaliasse 2 propostas que estão no seu documento. Prospecção ativa e higiene como responsável pela negociação. Em quais gestões essas 2 propostas já foram pensadas, quais os motivos que elas não deram certo e por que hoje vai dar certo? Tá. Prospecção ativa está na proposta da Isadora, não me lembro se estava em alguma anterior. Eu acho que ela não foi realizada, acho que muito por falta de iniciativa da diretoria, no sentido de muita ocupação, não conseguiu colocar isso na rotina. Eu acho que a prospecção ativa ela tem muita coisa para dar certo se ela é estruturada da melhor maneira possível. A gente não pode focar só em querer mais projetos, a gente tem que querer melhores projetos. Se a gente está disposto a ir à rua, a gente tem que procurar melhores projetos. Higiene na negociação, não sei te falar quando que já foi proposto, mas eu achei uma ótima prática desses últimos tempos. Eu acho que vai melhorar bastante, a gente não tem como vazar, né, não tem dado histórico, mas eu acredito que é uma boa prática, que a gente tem 3 pessoas disponíveis para fazer reunião. A gente tem 3 pessoas aí que estão vivendo isso sempre, então vão ter maior embasamento para fazer os planejamentos. Só faltou alguma coisa? Não, obrigado. Carol, eu quero voltar um pouco na pergunta do Saliba, de tentar entender dentro do funil qual é o real problema. Na sua resposta a ele, você falou que o principal impacto tinha que ser na chegada, certo? Então eu vou te fazer várias perguntas, você vai me respondendo com sim ou não e no final a gente conclui, tá? Em relação à chegada, a gente bateu ou não bateu a maior parte das chegadas esse ano? Batendo, legal. Em relação à conversão, a gente bateu ou não bateu? Não bateu. Conformidade, a gente bateu ou não bateu? Bateu. Tá. Eficiência, a gente bateu ou não bateu? Então por que você está me falando que o problema do funil não está na conversão, que é o único que não bateu? Não, na verdade, eu falei com o Saliba, tipo assim, acho que a chegada é mais responsabilidade do marketing, a conversão é nossa. Eu acho que se a gente tem uma chegada maior, a gente tem maior chance de converter no final, porque a gente está tendo mais uma chegada e isso vai impactar. Eu acho que a conversão tem que ser trabalhada agora com a gerente de negócios e trazer ela... Por que eu preciso aumentar a minha conversão? Você poder aumentar a chance de fechar o projeto. Tá. A conversão tá ou não está relacionada ao tempo médio de atendimento? Pra mim, sim. Tá. Em todos os números dizem que não. Né? Não existe nenhuma correlação em todo o resto do ano. Então por que você acredita que sim? Eu acho que com as Todos os dados que a gente colocou, eles deveriam ter. Tá. Pedro Dias. Carol, como é que você faz? Só perguntas rápidas. Você seria a favor de diminuir o corpo técnico para que a gente possa conseguir desenvolver melhores projetos? E melhores projetos, eu digo, selecionar projetos para ser vendidos mais conformes e aí fazer com que a gente fizesse mais projetos? Ou você acha que tem outra via para fazer mais menos? Tá. Eu não acho que a gente selecionando projetos mais conformes poderia gerar mais projetos por causa do tempo de execução. Não, eu acho que a gente tem um corpo técnico atual, o corpo está agora muito compatível com o que a CJ está acostumada. Até porque tem épocas que a gente vende mais projeto, como por exemplo hoje a gente tem uma pessoa desalocada. Se chegar cliente querendo fechar, vai ter que colocar na fila. Então acho que o corpo técnico que a gente tem hoje está bom, diante da demanda que a CJ recebe. Então não acho que deva diminuir. Mas em relação a aumentar, também não acho que seria viável para a gente. Por conta dessa oscilação de fechamento de projeto durante o ano. Manter muita pessoa desalocada, a gente sabe que isso é desmotivante e não seria o melhor para a empresa. Angélica. Carol, parabéns pela sua presença. Recentemente, a saúde de projetos sofreu uma alteração na gerenciação e os gerentes de negócios ficaram mais próximos do cliente, na verdade, totalmente próximos do cliente. Eu queria que você discorresse sobre isso, falasse os riscos que você acha que tem de risco nesse novo modelo e criasse planos de ação. Te peço para não comparar com o anterior, porque como você mesmo disse, não tem base de dados para isso, mas falasse sobre riscos e pontos de melhoria do plano de ação. Tá. Atualmente, vendo vocês negociando, né? Eu acho que está sendo bem tranquilo, eu acho que vocês estão sabendo muito bem
estabelecer, se alinhar entre vocês três quem vai em tal negociação, mas eu acho que isso pode chegar a ser um problema. Hoje a gente tem a Ana e o Cadu, que já estão nesse processo desde o início, e talvez no semestre que vem só tenha você. Então a gente precisa que esse processo dependa menos de pessoa que está no cargo e mais do processo. Então talvez estabelecer uma relação aí de quem vai fazer as ligações e tudo, como era feito. O que mais você disse? Ponto de melhoria. Tá, ponto de melhoria que eu pensei nesse sentido é a questão do GRC poder guiar o cliente para um GN, igual era feito com o diretor de projetos. Um risco que a gente tem, que eu já vi acontecer, é a questão de esquecer cliente no Kanban. Então o cliente é colocado ali no Kanban e alguém esquece de fazer a ligação. Então por isso a gente precisa que tenha um processo, pelo menos direcionar. A gente não pode deixar que isso aconteça. E para isso entra de novo o direcionamento. Médio. Eu queria voltar um pouco na terceira pergunta da diretoria, que eles falavam que a gente não entrega a mesma excelência em todas as soluções que a gente segue. E aí você propôs também que a gente começasse a vender 3 novos tipos de solução, mesmo sem dominar totalmente as que a gente já faz hoje. Aí eu queria ver se eu entendi certo e o que você acha que a gente pode fazer então, para mesmo expandir a nossa carta de serviço, que a gente tenha excelência em todos eles. Tá, eu acho que a UCJ sempre tem medo de inovar e a gente não pode ter isso. A gente já teve demanda nesses 2 portfólios, Startup e Valuation, e a gente conseguiu colocar o BPT muito bem dentro da nossa empresa. Então, não acho que a gente deva ter o medo de colocar, porque se eu não sei executar bem RH, eu vou criar um novo portfólio. Isso não pode existir. A gente está aqui para solucionar o problema do cliente, a gente está aqui para gerar o melhor resultado. Então, a gente não pode ter esse medo. E para isso é capacitação. O que aconteceu com o BPT foi que a maioria das pessoas que fizeram já saíram da empresa. Então, isso não pode acontecer. Então, a gente precisa que o conhecimento fique retido aqui dentro da empresa, a gente precisa que todos sejam capacitados. Então, é pegar uma tarde para passar o pessoal do BPT. A gente tem o Danilo, o Gabriel, que executaram. Valuation, o Iago, o Weber está sempre disponível para voltar aqui dessa aula. Startup, tem o pessoal que executou o X, executou o Y. E até outros membros que também estão disponíveis, só acho que é capacitar a empresa, porque a gente não pode ter medo de inovar. Em questão de outros portfólios também, uma capacitação seja necessária. Evara. Carol, pensando um pouco na questão da prospecção ativa, dentro da célula de marketing como um ponto de ação da célula de marketing, entender o cliente, criar ferramentas para atrair ele, como você vê a célula de marketing participando dessa iniciativa, criticando um pouco da forma como está ocorrendo agora? Tá. Eu acho que a célula de marketing tem muito o que ajudar com o mapeamento ajudar no mapeamento do mercado e do cliente. O mapeamento do cliente já está sendo feito, eu não sei até que ponto que o marketing auxiliou, mas também tem muito porque vocês também têm esse registro dos nossos clientes, então auxilia. Mas eu acho que o foco principal seria no mercado. Então é ajudar a célula de projetos a mapear o mercado, entender onde o nosso cliente se encontra nesse mercado e a gente fazer uma prospecção mais certa. Eu acho que prospecção ativa é muito de fazer 60 ligações e converter 6. Então, vamos tentar reduzir esse número de ligações, ou se não aumentar a conversão, trazendo ela para um foco mais específico. Eu acho que o marketing vem no auxílio de mapear o mercado. Beleza? Cadu. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta da Angélica. Eu queria que você mencionasse outro risco, sem ser o de esquecer um cliente no Kanban, eu não acho isso tão agravante, e a questão de, quando mencionados alguns riscos ao longo do semestre, a resposta que a gente tem para solucionar esse problema são: o diretor fica sendo como coringa no processo. O diretor é um coringa, não tem outro plano de ação efetivo. Gostaria de saber como você, sem nenhuma vivência de negociação, vai poder ser esse coringa caso ocorra um problema de negociação daqui a 6 meses que você tenha que intervir. Tá. Eu acho que um outro problema pode ser, foi tratado ontem, mas é a questão da satisfação do cliente, o que eu não acho que seja tão coerente. Mas eu acho que essa questão de agora vai ser só GN, não vai ter a figura do DP. Mas então acho que esse impacto vem na validação do planejamento, já que o DP não está indo no diagnóstico, não vai ser uma coisa mais assertiva. Ele precisa ter um alinhamento. Em relação a nunca ter ido em negociação, não foram todos os diretores de projeto que passaram pelo cargo de GN. Lógico que eles entraram e começaram a negociar, mas isso é de eu ter a proatividade de procurar vocês 3, entender como a negociação funciona e de passar disso, não só vocês 3, mas como os outros diretores que já trabalharam.
Henrique. Carol, quando você fala de implementação na sua proposta, você cita que alguns NPS detratores vieram de afirmações tipo, é um projeto que eu vou guardar na minha gaveta. Se o cliente dá uma nota baixa, cobrando uma implementação que a gente não faz, eu acredito que isso seja um desalinhamento dele com a proposta do projeto. Se você concordar com isso, eu queria saber se você acha que essa falha ela é uma reflexão do processo de negociação, da execução do projeto ou do relacionamento da empresa com esse cliente ao longo do tempo. Eu acho que é o relacionamento da empresa com o cliente, porque se fosse os outros, eu acho que a gente veria isso mais presente nos nossos NPS, sabe? Eu acho que, assim, às vezes o cliente não entende, o cliente busca o CJ e acha que o CJ vai ser a resolução do problema da vida dele, e isso passa pela implementação, e a gente não faz. E por que essa ideia que a gente faz isso não se perde no meio do projeto? Porque a gente está sempre entregando um resultado. Eu tive a experiência do Odopolite. Ela sempre, a cada reunião, ela falava de expectativa em relação a gente mudar a rotina e tudo, e eu acho que ela não entendia que a gente ia apenas entregar como ela ia fazer, sabe? Eu acho que ela achava que a gente ia lá um dia, sentar com as meninas e ensinar como que fazia. Eu acho que ela não entendia. Como a gente muda, é passando a ideia de que, olha, o CJ não implementa, isso tem que ser mostrado desde o início. Pô, eu executei, sabe, 6 projetos, executei e gerenciei. Eu só tive esse problema no Odopolite. Então, eu acho que, assim, vai do cliente, eu acho que... Guido, Carol, parabéns pela apresentação. Na sua apresentação, você faz uma relação entre IC, projetos fechados e atraso consolidado. Me explica quanto que o atraso consolidado impacta no IC. Você quer números? Ou... Não, qual que é a situação, qual que é o cenário do atraso consolidado? A gente planeja o IC, a gente acha que a gente vai ter essa hora disponível para venda e a gente não tem o consultor ainda caindo no projeto. Pois é, então avalie essa afirmativa para mim. O atraso consolidado só impacta o IC quando não tem alguém para ser alocado. Você acha essa afirmação verdadeira ou falsa? Olha, de todos os cafés que eu analisei, sempre trazia o atraso. Então, eu acho que o atraso continua impactando. Mas eu acho que nesse sentido, sim. Porque você pode... Tanto que já foi ação de diretoria, estender o atraso para não deixar a pessoa desalocada. Então, assim, você concorda? Então, se o atraso consolidado só impacta quando não tem alguém disponível, esse cenário ocorreu durante o ano ou de fato não ocorreu? Esse ano? Não, se eu não me engano. Então, a gente só teve projeto no início do ano. A gente, sim, em janeiro a gente fechou 8 projetos, a gente não tinha como começar. Danilo. Carol, parabéns pela apresentação, que você fez agora. Quando você falou de acompanhamento de projetos, você falou que vai sobrar mais tempo e fazer mais conversas informais. Uhum. Por que você acha que é melhor fazer uma conversa informal em vez de fazer alguma coisa formal, criar uma ferramenta? E você acha que o informal vai ser melhor? A gente já tem o formal por e-mail. Por que ele não funciona, então? É isso que eu falei do feedback informal. A gente envia o e-mail para a diretoria toda sexta-feira com todo o acompanhamento, mas a gente não recebe uma resposta. A gente precisa dessa resposta. Lógico, tem casos e casos. Um projeto, por exemplo, está indo bem, está tranquilo, ok. Mas tem algum problemático, então a gente precisa ter esse feedback da diretoria. Você não acha que por ser informal ele vai acabar com o tempo? Olha, a gente está usando relativamente formal. É um processo formal, porque virou uma pauta fixa da reunião de projetos para a gente conversar. Então tem esse momento também. E a questão do informal é que você tem que se colocar disponível sempre no CD, o diretor e o gerente. Então pode, aquela coisa que a gente sempre faz com o consultor, com qualquer pessoa, chamar e ali conversar. E eu acho que manter um horário certo, rígido, às vezes nem sempre é porque as rotinas são muito variáveis. A gente não tem uma rotina tão certa todos os dias. Ivan. Carol, a maneira de fazer a empresa crescer, como você viu lá atrás, uma das principais é o preço da hora vendida. Uhum. Isso parte diretamente pelo processo de negociação. Uhum. Se tem algumas ações concretas que podem ser feitas para mapear a propensão de pagar o cliente, o que já tem sido feito, o que pode ser feito. Olha, eu acho interessante mapear sim, mas eu não tenho muita noção como a gente pode fazer, até porque isso a gente descobre na negociação, às vezes a gente, pessoal no caso, né, vê pelo cliente se ele está propenso ou não, às vezes o próprio cliente fala, então às vezes é um caso tipo assim, o cliente fala que não tem dinheiro disponível e tudo,
Então, nesse sentido. Agora, como a gente vai mapear isso antes, eu não sei. Mas eu acho interessante. Carol, parabéns pela apresentação. Carol, atualmente as iniciativas estratégicas da diretoria de projetos têm sido concentradas no maior fechamento de projetos, seja pela prospecção ativa, seja pela ampliação da carta de serviços, que é o caso do Startup. Contudo, se a gente olha para o nosso cenário do NPS pós-execução, a gente vê que a média anual foi de 53%. Ou seja, se a gente colocar ali no indicador, dá um NPS detrator. Logo, e colocando em xeque, então, um dos nossos principais objetivos estratégicos, que é garantir a satisfação de nossos clientes. Dado isso, você considera estratégico essas iniciativas ou seria mais estratégico a gente pautar as nossas iniciativas numa inovação dos nossos portfólios que tem sido cada vez, não tem sido atualizados ano após ano? Tá. Eu acho que as iniciativas são muito pertinentes, sim. Eu acho que a gente tem que começar a fazer prospecção, mas sempre focando em melhores projetos e não só querer mais projetos. Acho que a prospecção tem que ser muito voltada para melhores projetos. A questão da startup foi o que eu falei antes, você já não precisa ter medo de inovar, você já tem que inovar, a gente já chegou demanda disso pra gente. Em relação aos portfólios, eu acho que não é a gente reformular, até porque a cada programa trainee, a gente busca acrescentar coisas novas. Mas eles estão satisfazendo nossos clientes? Eu acho. Dado o nosso NPS de 53%? Eu não acho que seja as metodologias que estão no nosso portfólio, sabe? Eu acho que é como a execução. Eu acho que a gente precisa executar, se for o caso de usar novas metodologias, bom, muito bom. Mas talvez é gerar melhor qualidade no que a gente já está fazendo. Eu acho que, até porque cada programa de trainee a gente busca acrescentar uma coisa nova ou retirar uma que não está sendo tão utilizada no portfólio dos trainees. Luiz. Parabéns pela apresentação. Eu vi muito BPT na sua proposta. E aí, a pergunta que eu venho te fazer é como você acha que, como você vê, do modo mais tangível possível, o BPT mudando a rotina da ação de projetos daqui pra frente. Tá. Eu não vou saber falar muito bem do BPT. Do que eu sei, eu acho que vai muito na questão da implementação em tudo e também da otimização da nossa rotina. Eu acho que a questão do BPT, a gente tem um grande potencial nele, foi um curso muito bem aproveitado, a gente teve muito NPS muito bom do Ministério, tá? A gente tem que continuar executando ele, então isso entra um pouco na rotina, né? O novo portfólio já estava sendo passado para os trainees. Em relação à implementação, as implementações durante e validando, e acho que é isso. Bruna. Uma das perguntas pediu para você escolher algum aspecto que precisa de atenção na empresa. Você escolheu o melhor aproveitamento das horas de trabalho. Dentro disso, que medidas que você sugere para que isso seja alcançado? Olha, quando eu virei gerente, eu percebi como que eu era como consultor e como eu não aproveitava, assim, por completo as minhas horas. Então eu acho que isso é da pessoa, é da rigidez e é da cobrança do gerente. Eu acho que eu não gosto tanto de trabalhar com metas diárias. Eu acho que você tem que dar autonomia para o seu consultor de executar ao longo da semana do modo que ele achar melhor. Mas se está vendo algum problema, algum atraso, não sendo causado por cliente, mas sendo causado por falta de aproveitamento, falta de desenvolvimento, passar a estabelecer metas diárias. Eu não sou tão a favor, eu acho que você tem que deixar o consultor livre, mas se caso necessário, caso a gente tenha problemas com isso, é um ponto. Claro. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Na segunda pergunta da diretoria, eles te perguntaram a causa do NPS cair nos últimos anos. A gente perguntou o problema raiz. Aí ele falou falhas no gerenciamento, corpo técnico desqualificado, que você não acredita que a gente tenha, e qualidade de serviço baixa, que foi a que você escolheu. Só que assim, pra mim, quando você tem um corpo técnico qualificado e a qualidade de serviço é baixa, a causa raiz disso seria falha no gerenciamento. Aí eu queria saber se você concorda ou não, porque quais as falhas no gerenciamento que a CJ tem atualmente, como você pretende melhorar? Falha de gerenciamento, a gente não tem um padrão de gerenciamento. Hoje eu vejo o meu e dos meninos um pouco parecido, mas isso não era tão presente esse mês passado. Então acho que seria não a padronização do gerenciamento, cada um tem seu estilo, mas talvez a gente mantenha as conversas que a gente tem em reunião de projetos
para tentar solucionar o problema do outro é interessante, que vai suprir um pouco essa falha. O que mais? E você acredita que a causa raiz do NPS ter caído? Ah, tá. Olha, eu acho que a gente pode pensar nesse sentido, talvez a priorização de um projeto pelo outro do gerente, que isso a gente vê acontecendo, mas assim, a gente não vê esse NPS presente assim, em todos os projetos do gerente, sabe? Então por isso que eu não acho que seja. Se a gente não tem um gerente tão bom, isso seria refletido em todos os outros projetos dele, tá? Essa questão da fase de gerenciamento, eu acho que seria o acompanhamento mesmo. Caso a gente veja que exista, precisa de acompanhamento da diretoria e até... Valentina. Carol, parabéns. Eu queria saber qual seria a prioridade que você daria para o projeto legado na sua gestão. Fazer ele rodar. Assim, a gente tem que começar a colocar ele em prática, a gente precisa cobrar do gerente de negócio que estabeleça os indicadores, a gente precisa, caso o projeto já esteja rodando, estabelecer indicadores de diretoria junto com o gerente, a gente precisa que ele rode. Para isso, é o simples assim, a diretoria cobrar e a diretoria estar em cima. Se a gente quer começar a mensurar, ver se a nossa consultoria é boa ou não, a gente precisa que o legado comece a funcionar. Para essa cobrança, porque a iniciativa já está toda estruturada, sabe? A gente já tem todos os indicadores pensados. A gente precisa que, de fato, haja essa como é que fala? A coleta do indicador. Então, se a coleta for responsabilidade do GP, estabelecer um processo para o GP ligar, a gente usa planilha. Tem uma planilha que eu ainda não vi, então não sei julgar para você quão efetiva ela é ou não. Mas é nesses pontos. Porque o legado precisa começar a rodar, a gente precisa fazer com que ele rode. Moura. Carol, parabéns pela apresentação. Voltando a falar de gerenciamento, você acredita que os gerentes de projeto hoje impulsionam o desenvolvimento e a produtividade dos consultores ao máximo? Tá, perdão. Eu acho que sim. Eu falo isso porque eu vejo o gerenciamento da gente um pouco parecido, porque questão que a gente é um pouco mais distante. No sentido, não distante, tipo, ignorar o projeto, mas distante no sentido de deixar o consultor se desenvolver, deixar o consultor estabelecer sua rotina, deixar o consultor fazer meio que o que ele quiser, sabe? Você acha que dessa forma os nossos membros têm se desenvolvido no máximo e têm sido produtivos ao máximo? Isso depende do consultor. Eu acho que se o consultor ele quer gerar o melhor resultado para o cliente, se o consultor quer se desenvolver, ele vai correr atrás, ele vai solucionar. Se não, não. O papel do gerente não deveria ser impulsionar o desenvolvimento e a produtividade do membro ao máximo, independente do que ele... Sim, tanto que se você vê que o consultor ele um pouco precisa de um empurrão maior, sendo bem grosseiro assim, a gente corre atrás, a gente mostra, passa meta e vai indo. Eu acho que isso também não deve depender do gerente de projeto dar a mão para o consultor e tudo, também passa dele. Por exemplo, eu tive gerente que não era tanto assim. Esqueci. Helena. Carol, parabéns pela apresentação. Primeiramente, eu queria que você pensasse na seguinte situação. O processo de training está no final, vai começar a fase de alocação e a gente não tem projetos suficientes. Aí chega uma demanda que você sabe que a gente não tem insumo para realizar esse projeto. Mas você fecharia esse projeto, você como diretora validaria o fechamento desse projeto, mesmo se soubesse que não dá para fazer? Não. Você fala, tipo, fechar só para alocar trainee? Isso. Não. Eu acho que, tipo assim, a gente não deve fechar o projeto só para sofrer alocação. Se for um projeto que vai dar muito pau, se for um projeto que vai atrasar, se for um projeto que não vai ser desenvolvedor. Aí, nesse ponto, pode trabalhar com o RH na questão da alocação dos trainees, né? Talvez reduzir o número, ou trabalhar com sobrealocação. E para isso, se for trabalhar com sobrealocação, tem que ter uma efetividade na negociação para quando eles virarem horas vendidas, a gente não ter sobrealocação de ter projetos para eles. Todo mundo que tinha levantado a mão já teve pergunta respondida. A gente ainda tem 10 minutos. 10 minutos. Quem tem perguntas? A diretoria pode abaixar. O médico pode abaixar. Levanta a mão, gente. Tá, vocês podem abaixar. Angélica. Moura também? Moura também. Gabriel, você também? Não, levanta a mão, gente. Vocês abaixaram a mão. Levanta a mão, gente. Saliva. Carol,
Recentemente eu estive conversando com alguns gerentes de projetos antigos e a gente discutiu muito acerca do qual é o nível de domínio que a OCJ possui sobre o tema de gerenciamento de projetos. Depois de ouvi-los e também de ter minha opinião, eu queria ouvir a sua opinião se a OCJ realmente ela tem domínio sobre o gerenciamento de projetos quanto à metodologia, ou se a gente faz as coisas mais na base da intuição. A gente faz na base da intuição. Beleza. Sabendo que é assim, você acha que isso é o jeito correto ou a gente deveria saber mais metodologia? Não, a gente deveria saber mais metodologia, a gente deveria trazer isso. Agora a gente tem, pensando que tem que saber metodologia, qual tipo de metodologia? Você queria que a gente se aproximasse do PMBOK, ou se a gente pensa num contínuo, o PMBOK está aqui, metodologia ágil está aqui. Para qual lado você acha que a gente tem que ir? PMBOK. PMBOK? É. Eu acho que é o que mais encaixa no CJ hoje. Lógico que assim, aquela questão de inovar e tudo, mas eu acho que assim, é o que mais caberia aos nossos gerentes hoje. Como fazer isso? Olha, eu acho que talvez se concentrar no nosso PSP, talvez, antes tinha aquele treinamento intensivo, não sei quão viável isso é, mas talvez antes do processo seletivo para projeto, a gente mandar material de estudo e tudo, para quem for tentar o PSP estar preparado para isso, e talvez colocar isso em reuniões de projeto. E imersão. Nós. Carol, quero que você pode começar a contar o tempo. Me fala quanto o carro sempre O cargo, por exemplo, quais foram os ganhos disso? A gente teve maior redução de atraso, maior fechamento de projeto, redução do tempo de atendimento. Beleza. Você seria a favor de separar a diretoria de projetos de diretoria comercial e diretoria de projetos? Por quê? Primeiro porque se a gente manter isso da negociação, não teria por que o DP ficar mais... não esqueci a palavra, desculpa. Fica ocioso, isso. E também porque vocês dois têm que ser capacitados a fazer a mesma coisa. Acho que os dois precisam ter o apoio para dar para as duas áreas. Você acha que é produtivo? O quê? Ter dois diretores fazendo a mesma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que o projeto ser a principal célula que roda aqui dentro, a gente precisa ter duas pessoas. Lógico que assim, vocês dividem, por exemplo, a iniciativa foi dividida entre os dois, sabe? Eu acho que isso a gente modela com as pessoas do cargo. Mas eu não acho viável a questão de diretor de projetos nessa palavra. Carol, eu percebi, pegando a resposta que você deu para o Saliba, que você acha que a gente deveria caminhar mais para o lado do PMBOK, a gente teve que, dentro dessas mudanças de vender soluções e tudo mais, a gente começou a fazer entregas de prazo, é uma coisa que você até cita na sua proposta. E assim, essa é uma deixa que metodologias ágeis trouxeram pra gente. E aí eu vejo um posicionamento incoerente aqui. Então eu quero te perguntar de novo. A gente deve seguir para o PMBOK, que é um guia prático, não é uma metodologia de projeto, ou a gente deve seguir mais para as metodologias ágeis, do qual o DVD se encaixa? Não, concordo com você. Eu acho que a gente melhorou muito a nossa execução, pensando em soluções. A gente melhorou o resultado do cliente. E eu acho que se a gente... concordo. Questão de inovação. Eu tenho que fazer. Eu vi que você falou com a Flávia, quanto ao gerente de projetos, que você acha que ele deve ser mais livre e tudo mais, né? Para desenvolver a fé. Certo? E aí, quanto ao gerente de negócios, você falou que falta uma padronização no processo. E aí eu queria entender o seu posicionamento novamente. Na verdade, eu falei que o consultor tem que ser mais livre. Tipo assim, o gerente de projetos tem que passar as metas, por isso que eu volto em metas semanais, para o consultor se sentir mais livre, mais dono do que ele está executando. E aí o gerente de negócio, eu falei, é o processo da negociação para não ter nenhum problema, dependendo menos de pessoas, mas processo é uma coisa que a gente... Show, depois a gente... Tá. Rafael. Carol, ali como é a participação do RH no PSP, principalmente no que tange à utilização da VD? Você acredita que essa participação é efetiva? Quais pontos de melhoria você identifica? E se você identifica, quais ações você tomaria como diretor? Meu primeiro feedback do PSP do primeiro trimestre, o Camilo estava lá, então ele soube me mostrar na minha VD quais pontos foram críticos no resultado, e já do feedback do meio do ano eu não tive. Então, uma crítica do RH é isso. Eu acho que o RH tem que acompanhar, apontando sempre, não só ali no PSP, mas durante todo o processo. A gente geralmente tem a carreira um pouco decidida aí, um pouco no início ou no meio do seu cargo como consultor. Então, o RH tem que acompanhar formando PDIs
voltados para o PSP. E a questão da VD, olha, eu acho que a nossa VD ela é problemática, assim, no sentido que não é todo mundo que sabe avaliar da melhor maneira possível. Então, não sei, assim, se até que ponto que a VD é boa ou não para fazer parte da avaliação do PSP. Mas o acompanhamento do GRH como consultor tem que existir, bem como a presença do diretor na hora do feedback, caso a VD permaneça, para a gente entender quais são os pontos críticos. Isabela. Carol, durante o primeiro semestre, a Célula de Marketing desenvolveu uma iniciativa para o estudo de alguns mercados. Discorra sobre ela e seus impactos sobre a sala de projetos. Vários restaurantes, e eu não lembro a outra, mas o impacto é a gente entender o mercado, entender como que o CJ pode trabalhar neles, a gente entender o que a gente tem disponível para a gente atuar. A gente viu que restaurante é sempre uma demanda muito grande aqui, bem como a gente percebeu que está chegando muito em questão de hospital, né, clínica, essas coisas. Então acho que assim, a atuação do marketing é mapear como esse mercado funciona e trazer para a sala de projetos para ela se posicionar. E eu acho que isso vem muito para a prospecção ativa. Bruno. Carol, eu gostaria que você relacionasse a célula de RH, projeto CDM Fim, e indicasse os pontos de interface e pontos de melhoria também. Tá. Projeto ADM, enfim. Mas as três em conjunto. Ah, em conjunto? Isso. Tá. Eu acho que talvez venha a questão da alocação do projeto em si. Então, a questão de quantas pessoas vão estar disponíveis. Isso vai impactar o preço do nosso projeto, né? São 2, 4 consultores. Então, a gente tem que pensar nas pessoas desalocadas, fazer a alocação da melhor maneira possível. Se for necessário, e trabalhar a questão do preço com você, né? Na hora do fechamento. O que mais foi? Não era só isso, mas você consegue ver outro tipo de interface entre RH, projeto e enfim, além dessa? Agora sim, eu acho que não. Obrigado. Carol. Foi mal. Seguinte, a gente consegue observar em janeiro uma variação muito grande nos 2 últimos anos de fechamento de projeto. Então a gente tem 2 comportamentos outliers, onde no ano de 2016 a gente fechou 0 projetos, no ano de 2017 a gente fechou 8 projetos. Tá? Então eu queria que você avaliasse pra gente qual é a importância da participação do diretor de projetos no final e no início do ano, e quão negativo seria a não presença desse diretor dentro da empresa nesse momento específico. Ok. A gente teve esse grande fechamento de projetos pela grande ação da diretoria de projetos durante as férias, só que o GN também participou. Beleza. Eu acho que o diretor, nesse caso, assim, eu não acho que ter um diretor negociando ou ter um gerente negociando no final vai impactar tanto para o projeto fechar. Eu acho que tem que vir de fato, e isso não é necessário que o DP esteja nas férias aqui. Mas é preciso que, por exemplo, até o dia do nosso próximo gestão, a gente tenha estabelecido quantos projetos são necessários e fazer. Segundo a nossa política interna hoje, a gente poderia abrir a possibilidade, por exemplo, um diretor de projetos eleito fazer uma viagem e ficar um tempo fora. Isso seria positivo ou não seria positivo? Você é contra ou a favor? Fazer uma viagem. Fazer viagens. Ah, tá. A política interna permite isso. Olha, que vai acontecer, eu entendo os danos disso, mas eu acho que assim, a gente também não é questão de viajar e se tornar 100% fora, sabe? Eu acho que assim, você tem uma responsabilidade. Giba? Carol, você concorda com o equipamento de si? Sim ou não? Concordo. Você acha que ela é smart? Não. Beleza. Sabendo que raramente a gente bate o IC, ele quase nunca é batido. Você falou que a gente não tem essa atividade nas nossas clientes, porque a gente não bate constantemente a eficiência comercial. Então por que você concorda com o IC, sendo que ele quase nunca bate? É porque a questão, tipo assim, a gente trabalha com um cenário que a gente quer ter para a empresa, sabe? O que traz o IC negativo é a questão do atraso, para a gente fechar, a gente tem que trabalhar nesses dois. Eu acho que a gente tem que manter sempre o bom resultado do IC e querer o melhor resultado do IC. Aí eu acho que talvez não seria tão smart, talvez a gente deveria trabalhar mesmo, entender melhor tipo, essas sazonalidades de fechamento de projeto, ou a questão de desalocação, não sei. A gente tem que mudar a meta do IC. Ou não? Não, a gente deveria. É porque, tipo assim, a meta. Deixa eu explicar a meta. Tipo assim, eu acho que.
Tomédia. É contemplado. Angélica. Lessa. Carol, bom, a gente tem hoje, atualmente, esse ano, uma dicotomia muito grande entre o NPS pós-venda e o NPS pós-execução. A gente tem resultados muito bons no NPS pós-venda e resultados muito ruins no NPS pós-execução. Essa dicotomia ela pode ser explicada, no meu ver, por uma falta de alinhamento com o cliente sobre os resultados esperados ou então de uma incapacidade nossa como empresa junior em atingir aqueles resultados que foram vendidos. Você concorda com essas duas afirmações? E se sim, opine sobre planos de ação. Eu não acho que a gente tem capacidade. Eu acho que a gente é empresa júnior e eu acho que, lógico que tem clientes que falam que a gente é júnior, por isso não merece NPS 10, mas eu acho que isso é um caso à parte. Eu acho que falta, assim, alinhamento para passar o que foi planejado para o cliente e do que está sendo executado. Eu acho que a gente precisa ter reuniões de alinhamento mais constantes para bater isso. Por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com um cliente que queria tanta validação, acompanhar tão de perto um projeto. E eu estou tendo isso agora. Então isso eu não estava acostumada, eu já fiquei um pouco mais dando os mesmos repasses que eu dava para todos os clientes, para ele não. Então eu entendi como que ele queria que a gente funcionasse e tem que ter, para ele, no caso, tem que ter reuniões de alinhamento. Para você, existem casos da gente vender projetos que a gente não consegue executar? Vender um resultado que a gente não consegue executar? Não, porque eu acho que hoje isso não acontece mais. Eu acho que a negociação toma muito cuidado na hora de planejar, de tipo, nossa, eu vou colocar esses... Toma cuidado. Bora. Carol, você acha que a prospecção ativa ela está sendo desenvolvida, está desenvolvida e pronta para começar a ser executada em dezembro ou em janeiro? Não? O que você acha que precisa ser feito para a gente alcançar uma maturidade nesse ponto de prospecção Primeiro, ativa? tá. Do que eu conversei, eu não sei se isso mudou da última vez que eu conversei, beleza? Mas a gente ainda estava mapeando os clientes, a gente ainda não tinha feito o bench direito. A gente tem muita empresa júnior mesmo, que está deslanchando com a prospecção ativa. A gente precisa entender. A gente precisa ver o que ele teve de experiência e trazer, adaptar para o CJ. Então, não, eu acho que assim, a gente precisa estudar muito mais, entender o mercado, para a gente começar a rodar uma prospecção ativa. Você enxerga oportunidade no curso de capacitação que é oferecido e pago, por exemplo, no Outbound Marketing aqui em Belo Horizonte? Sim, não sabia, mas é interessante. Quanto tempo nós temos? Tem mais 4. 4 minutos. Diretoria, sem perguntas. Olha lá. Levanta a mão todo mundo, tá? Beleza. Laura. Carol, durante a sua sabatina você comentou que acha importante que o representante de saída que eles têm conhecimento de melhores metodologias de gerenciamento e também uma capacidade de liderança muito boa. Mas você não acredita que deveria ter mudança no KSP. Então a minha pergunta para você é como que você propõe que o gerente de projetos aplique essa capacitação, o gerente da diretora aplique essa capacitação e faça esse acompanhamento ao longo do semestre do ano? Tá, a questão do PSP que eu acho que não deve mudar, a questão da liderança, eu acho que é muito difícil a gente medir liderança pelo PSP, por isso a gente deve entrar em ação com a RH e cursos para capacitar nesse quesito. E você falou também? Gerenciamento. Tá, gerenciamento assim, não tem como medir isso de novo no PSP, e eu acho que a gente entender quais são as metodologias disponíveis, como ela vai se adaptar para o CJ e trazer, por exemplo, na reunião de projeto. Não, é exatamente isso. Não estou falando que tem que ser no PSP, mas saber como trazer. A gente pode pesquisar e trazer para a reunião de projeto, por exemplo, fazer um horário da reunião de projeto, já que está todos os gerentes disponíveis, a gente já tem isso marcado, a gente pode trazer para a reunião. Para isso, cabe ao diretor de projeto estudar essas metodologias e ver qual se adapta melhor ao CJ e trazer para os gerentes. É isso? Salido. Cara, eu queria que você se posicionasse sobre o nosso portfólio de estratégia. Você disse que, de acordo com a meta, a gente está sempre fechando, então a gente fala que a gente nunca fechava, que é estratégia. Então eu queria que você diferenciasse o tipo de estratégia que a gente está fechando, criticar se ele realmente é estratégia e se o CJ sabe fazer estratégia. A gente não fecha o que está no micro. Tem projetos que a gente está fechando com estratégia, por exemplo, montando missão, visão, valor, criando um indicador e tal, mas eu ainda não vi a criação de mapa estratégico recentemente.
Então, pensando no portfólio de estratégia em si, a gente não vende. Pensando nesse quesito. Porque eu acho que é uma questão da solução. A gente, às vezes, vende parte do portfólio, né? E não como um todo. Não, beleza. Aí, te perguntando então, você acha que o nosso portfólio de estratégia tem que ser um mapa estratégico? Eu acho que os dois, assim, a gente tem que passar mapa estratégico, a gente tem que entender como o mapa estratégico funciona, como o BSC funciona, mas a gente também, a estratégia, assim, não é só montar a missão, visão, valor e essas coisas. É resolver o problema do cliente pensando em dar todas as soluções para ele pensar. Esses temas de metodologia que a gente pode começar então, são seus. Tem o portfólio hoje que eu sei de melhorar o KR, que ele não é tão bem exemplificado no nosso portfólio. Eu sei que mudou, mas eu não sei qual. Carol, você acredita que o PSP é um processo efetivo que seleciona as melhores pessoas para estar na célula de projetos? Leve em consideração na sua resposta que uma das últimas levas, apenas um dos gerentes de projetos não foi desligado. Eu acho que no quesito que o PSP se propõe a avaliar, sim. É questão de análise crítica, visão sistêmica, tudo que a gente trabalha durante o processo, sim, o PSP é efetivo, mas a gente trabalha com pessoas, então nem sempre a gente vai ter todo mundo certinho seguindo o mesmo padrão. Então eu acho que o problema não é o PSP, talvez o problema seja pessoas. E não pessoas não capacitadas, mas pessoas tipo, não fazer o próprio serviço, não fazer o serviço, não seguir a rotina, problemas além do que ocorrer. Quanto tempo temos? 2 minutos. Carol, voltando um pouco na área de gerenciamento e pegando essa letra do início, né? Você disse, por exemplo, que o PSP é efetivo e aí a gente vê que tem casos de, por exemplo, no semestre passado, 2 caras seriam desligados. E aí você falou agora mesmo que depende muito das pessoas. A gente vê que o processo de gerenciamento da UCJ em si depende muito de pessoas, assim como o processo de negociação depende muito de pessoas. Mas você, ao mesmo tempo, se posiciona a favor, talvez, de deixar um pouco aberto, como você disse. Que você e os meninos têm um processo parecido de gerenciamento atualmente e tudo mais. Eu quero que você se posicione tanto quanto ao processo de gerenciamento de projetos, quanto ao gerenciamento de negócios. Se deve haver a processualização desses processos, como deve haver e como encaixar as metodologias nesse processo. Processualização da negociação. Eu acho que é só no sentido de melhor direcionar os gerentes de negócio para adaptar a rotina. Lógico que a gente precisa, nenhum tem a rotina tão certa, mas quanto mais a gente conseguir direcionar, o simples é direcionar cliente no Kanban para no gerente. Isso já era feito e funcionava. Mas negociação em si, isso não muda nada. Você fala no processo da negociação? Sim, a gente pode trazer isso para o INSEG, por exemplo. Passar isso para o gerente começar a usar. Só que eu não sei assim até que pode ser efetivo pelo fato da gente não utilizar, sempre ser falado a gente não utilizar. Em relação ao gerenciamento de projetos, de novo, eu acho que é válido a gente estudar, eu acho que é válido o diretor estudar, ver qual que melhor se adapta ao CLJ e trazer. E no momento que traz, se a gente quer que isso seja efetivo, a gente precisa que as pessoas passem a usar. Então seria a cobrança de, olha, cada um vai seguir esse processo na hora de gerenciar. Mais uma pergunta, Isabela. Carol, a interface entre a célula de marketing e projetos é uma das mais vitais, porém extremamente subestimada, né? Tendo em vista isso, aponte as interfaces e os processos existentes entre ambas, faça uma análise crítica e aponte uma melhoria que pode ser implementada nelas e os resultados esperados. Funil de vendas, como todo, chegada. Você quer que fale do ponto de cada um? Não, mas você quer que fale do ponto de cada um? Pode ir, fala. Beleza. Relação ao funil de vendas, então a chegada de cliente, a gente tem a relação GP e GRC com NPS simuladas. Qual a diretoria em si? Eu acho que tem algumas iniciativas que, por exemplo, que a gente quer instaurar agora, tipo prospecção ativa, que também vai criar uma relação. Qual que é o final do termo? Aponte uma melhoria que pode ser implementada nelas e os resultados esperados. Eu acho que a gente pode implementar a questão da coleta de NPS. Eu acho que o NPS tem que ter um muito maior alinhamento entre GP e GRC, para o GRC não só coletar as perguntas necessárias para o marketing, aquele questionário, mas também ser alguma questão. Conversa. Ou se nós quiser estabelecer. Na verdade, o principal é a reunião de gerência. A gente tem que usar a reunião de gerência.
E esse é o fato, a gente tem que talvez ou trazer mais reuniões de gerência, ou fazer uma vez por mês, às vezes a gente não tem, e a gente precisa, a reunião de gerência precisa acontecer. Se ter feriado, a gente traz para outro dia. Acabamos assim essa batida da cara. Amém.